Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nessa aula nós vamos analisar o comportamento daquele meu sistema de um grau de liberdade a partir das equações que nós já vimos nas aulas anteriores. Então eu tenho aqui o Python, onde a gente vai fazer uma análise temporal da resposta forçada. Apenas para lembrar, eu apresento aqui a equação da resposta transiente, que é dada por essa expressão. Aqui eu tenho a resposta forçada, onde o x aqui representa a amplitude da força excitadora e o θ é o ângulo de fase. O sentido físico desse ângulo, ele representa a defasagem entre a resposta do sistema e a força excitadora, tá? Então, com isso a gente obtém a resposta total, que é a soma da resposta transiente com a resposta forçada, né, a resposta permanente. E, por exemplo, no caso de sistemas conservativos, em que eu tenho o fator de amortecimento, né, o zeta igual a zero, se a gente voltar aqui na expressão da resposta forçada, se zeta é zero, a gente conclui que o ângulo, o θ, ele vale zero. Então, na verdade, ele pode valer 0 ou 180, dependendo do denominador. Se o denominador for um número positivo, esse ângulo θ vale zero. Se o denominador for um número negativo, esse θ vale 180 graus, né? Aqui na amplitude, se zeta for zero, resta apenas esse termo elevado ao quadrado, que corta com a raiz. Então a gente pode reescrever a resposta particular, fazendo essas considerações, e a gente pode escrever dessa forma aqui. Com isso a gente pode aplicar as condições iniciais de deslocamento e velocidade e obter a expressão da resposta total. No caso de sistemas conservativos, quando eu tenho condições iniciais não nulas, a expressão da resposta total é dada por essa equação. E quando eu tenho condições iniciais nulas, manipulando essa expressão, eu chego nessa equação onde eu tenho duas componentes harmônicas. Tá? Uma outra condição que a gente viu na aula anterior é a condição de ressonância, onde eu tenho que a frequência da força excitadora coincide com a frequência natural não amortecida do sistema. Então a resposta total no caso da condição de ressonância ela é um pouco diferente do que a gente obteve aqui. Então vocês viram que a solução de uma equação diferencial, a resposta total de um sistema linear é igual à soma da resposta transiente, né, da solução homogênea com a solução particular. No entanto, isso é válido quando você não tem a resposta homogênea igual à resposta particular. Então, isso só vale quando a solução homogênea é diferente da solução particular. Nesse caso, como eu tenho que a frequência da força excitadora coincide, ela é igual à frequência natural do sistema, se a gente olhar tanto para a resposta transiente, né, a expressão da resposta transiente, quanto da resposta forçada, a gente vai observar que essas duas equações elas são iguais. E para obter a resposta total, eu preciso fazer algumas considerações. Aqui, se zeta é zero, eu tenho que ômega-n é igual a ômega d. Então aqui aparece para mim ômega-n ao invés de ômega d. Então, se zeta é zero, a exponencial vale 1. Então vejam, se eu comparar essa resposta levando isso em consideração, a gente vê que tanto a resposta transiente quanto a resposta forçada, elas são iguais. Então, eu vou ter na resposta homogênea uma componente de frequência ômega, ômega-n, e aqui na resposta forçada também eu vou ter uma componente harmônica de frequência ômega-n ou ômega-d. Tá? Então, fazendo algumas considerações, a gente consegue chegar nessa expressão aqui na condição de ressonância. Agora, aplicando essas equações no Python, inicialmente eu tenho que importar algumas bibliotecas básicas. Eu estou definindo aqui um template para os gráficos que eu vou utilizar nas análises. E aqui eu tenho a função que calcula a resposta total do sistema para aquelas condições que a gente definiu no início, né? A condição de ressonância, as condições iniciais nulas, não nulas, enfim. Aqui eu estou definindo essas equações que a gente vai utilizar durante as análises. Então, analisando inicialmente o sistema conservativo,
eu estou definindo aqui as condições iniciais não nulas, aqui eu defino um deslocamento inicial e uma velocidade inicial. Um tempo de análise de 10 segundos, né? Então com isso eu construo um vetor tempo. A força externa aplicada, eu defini que a amplitude dessa força vale 100 e uma frequência de excitação de 8 radianos por segundo. Com isso eu tenho a expressão que representa a força excitadora. Como é um sistema conservativo, o coeficiente de amortecimento vale 0, eu tenho massa igual a 2 e rigidez 200, então utilizando aquela função que a gente definiu, a gente obtém os parâmetros modais e a resposta do sistema. Tá? Então veja que aqui eu tenho representado a resposta transiente e a resposta permanente, então a soma dessas duas respostas me dá a resposta total. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a resposta permanente. Então eu vou botar junto a força excitadora, tá? E isso é importante para o nosso estudo de vibrações, porque na prática são poucas as situações que você vai lidar com fenômenos transientes, então onde você precisa analisar a resposta transiente do sistema. Essas situações elas existem, mas normalmente você depara na prática apenas com sistemas que estão operando em regime, então por isso a análise em regime permanente é mais importante. Então, eu tenho uma frequência natural de 10 radianos por segundo e uma frequência da força excitadora de 8 radianos por segundo. Ou seja, a frequência natural ela é maior, né, que a frequência da força excitadora. Então, lembrando aqui, eu tenho a expressão da resposta permanente e o ângulo de fase. Quando esse número aqui no denominador for um número positivo, o ângulo θ vale 0, né? Isso significa, do ponto de vista físico, de que a resposta do sistema está exatamente em fase com a força excitadora. Então, veja aqui que tanto a força em vermelho quanto a resposta em azul, elas possuem a mesma fase, né? Então, a resposta do sistema está exatamente em fase com a força excitadora. Se eu inverter isso aqui, né, então se a frequência natural do sistema for menor que a frequência da força excitadora, né, então aqui nesse caso eu tenho uma frequência natural de 6,32 radianos por segundo e uma frequência da força excitadora de 8 radianos por segundo, a gente vê que esse ângulo ele vale, né, o número aqui no denominador ele é negativo, então esse ângulo aqui vale 180 graus. Né? O que significa que a força excitadora e a resposta estão em oposição de fase. Tá? Então, por esse gráfico a gente observa isso. Uma segunda análise que pode ser feita aqui é quando eu tenho condições iniciais nulas. Né? Então, zerando aqui as minhas condições iniciais. E a gente chegou nessa expressão onde tem duas componentes harmônicas. Então, essa é a resposta total do meu sistema. Há uma parcela que é na frequência natural e outra na frequência da força excitadora. Na hora que você compõe isso, você obtém um fenômeno que é conhecido como o fenômeno de batimento. Essa resposta, então, ela é composta por duas componentes harmônicas, uma componente de alta frequência, que é essa aqui, ou seja, eu estou somando uma frequência de 9,22 com uma outra frequência de 8 radianos por segundo. Então, essa componente é a componente de alta frequência e essa aqui seria a componente de baixa frequência, né? Que seria a envoltória dessas curvas que eu vou mostrar agora, né? Então, eu tenho uma componente de alta frequência e uma componente de baixa frequência aqui, né? Que é a envoltória dessa curva. Se você alterar, né, se você diminuir a diferença entre ômega e ômega n, passando aqui para ômega n igual a 8,66 e uma frequência da força excitadora de 8 radianos por segundo, a gente percebe que a frequência da curva moduladora diminui, né, o que significa um período maior da onda. O outro caso seria a condição que você tem ômega n igual a ômega, que seria a condição de ressonância, né, quando a frequência natural não amortecida do sistema coincide com a frequência da força excitadora.
Então, nessa condição, a resposta total do sistema, a gente vai ver que ela cresce indefinidamente. Então, quando você excita seu sistema na sua frequência natural, e se o sistema não tem amortecimento, a amplitude da resposta total vai crescer indefinidamente até, né, na prática, ocorrer o colapso do sistema. Por outro lado, se o sistema possui amortecimento, ainda nessa condição de ressonância, essa amplitude ela não cresce indefinidamente, ela passa a ser uma amplitude limitada, né? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Na sequência, na próxima aula, nós iremos ver uma análise em frequência.